Senhor nosso Deus, nós te pedimos pelas misericórdias de Cristo que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor esteja aqui, ó Pai, falando aos nossos entendimentos e aos nossos corações, ministrando a Tua palavra, de maneira que verdadeiramente nós possamos ser conduzidos na Tua bênção, pelo Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados ao Senhor. No nome de Jesus, amém, Pai. Eu gostaria de convidar você a lermos um texto muito conhecido e que eu creio que a igreja deve sempre estar retornando a certas passagens bíblicas que recordem a igreja da sua principal missão. Qual será a principal missão da igreja? Muitas pessoas levantam que a principal missão da igreja é adorar. Sim, relacionado a Deus, nossa principal missão é adorar a Deus. Mas relacionado a este mundo, nossa principal missão não é outra senão evangelizar, ganhar almas. E que a igreja, às vezes, está sendo levada a esquecer da essência de sua missão. Da missão que depois de todo o ministério de Jesus, depois de sua morte, depois de sua ressurreição, depois de permanecer com os seus discípulos, falando a respeito do reino de Deus, durante 40 dias, Jesus finalmente, então, disse aos seus discípulos, e eu digo finalmente porque a Bíblia diz que finalmente, Marcos, capítulo de número 16 e versículo de número 14. Inicia-se esse versículo dizendo, finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora acompanhe-me aqui a Mateus, capítulo de número 28. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E nós bem conhecemos aquele texto de Atos dos Apóstolos, quando Jesus disse, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, e até aos confins da terra. Meus irmãos, nós fomos chamados a pregar esse evangelho e a testemunhar de Cristo. Isto, perto, longe e longíssimo, aonde for,
nós devemos pregar o Evangelho. Nós necessitamos verdadeiramente sermos discípulos do Senhor Jesus e fazermos discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Parece-me que Jesus, em um texto, ele diz a toda criatura. E em outro texto, o texto de Mateus, que é o texto talvez mais usado sobre a grande comissão, embora haja o texto de Marcos, mas o texto de Mateus, Jesus fala de todas as nações. E muitos estudiosos da língua grega dizem que esse de todas as nações tanto significa a origem de todas as nações, então pessoas de todas as nações, bem como a nação em si. Nós temos que discipular desde o indivíduo até discipular, o que para mim é algo extraordinário, discipular uma nação, ensinando o que Jesus nos ensinou aos indivíduos e à nação. E se a igreja, graças a Deus, tem acordado em nossos dias para o discipulado, e quantas igrejas têm falado do discipulado, talvez, eu não vou afirmar, a igreja tem falhado assustadoramente quanto a discipular a nação, quanto a ensinar a nação. Não pense que eu estou querendo criticar a igreja de uma forma geral, de forma alguma. Eu vejo, e eu acho que você concorda comigo, que isso é algo extremamente desafiante. E para que nós discipulemos, temos que entender que nós temos que discipular a uma nação ensinando o que Jesus nos ensinou. E não simplesmente transmitindo pensamentos, bem como seria para um indivíduo. Eu não estou trabalhando num indivíduo ensinando o que eu acho, mas sim o que Cristo ensinou. Isso eu tenho que transmitir. E a nação, a mesma coisa. Não é eu moldar a nação segundo o meu pensamento. A igreja, nos últimos anos, tem se envolvido de uma forma intensa com a política e tem tido posicionamento político por parte da igreja, tanto de membros e muito mais de liderança. Eu quero dizer a você que eu sou contra isso. Você tem todo o direito de discordar de mim, mas eu sou contra isso. Eu creio que nós temos que fazer, não é levar a essa visão ou aquela visão política ou a isto ou aquilo. Nós temos que ensinar o que Cristo nos ensinou. E se nós ensinarmos o que Cristo nos ensinou, não importa como ande as demais coisas, tudo irá, se acertar. Por quê? Porque nós estamos entregando a palavra que é viva, santa e eficaz, a palavra de Jesus Cristo. Se ouvirdes as minhas palavras e praticardes as minhas palavras, nós temos que ensinar a um ponto das pessoas não apenas conhecerem, não apenas ouvirem, mas as pessoas viverem a palavra do Senhor. E para tal coisa, o que é mais essencial em nossa vida é um bom testemunho. Um bom testemunho. Foi Francisco de Assis que disse uma frase memorável, das muitas frases que esse homem piedoso disse em sua vida, que ele disse: saiamos, isso ele falou aos discípulos dele, aos que o seguiam, aos que seguiam a visão que ele tinha para os seus dias, e disse: saiamos a pregar. E
ele, quando retornou, os seus discípulos disseram a ele, mas nós não abrimos a boca para falar. Ele disse, preguemos. E quando necessário, usemos palavras. Porque nós devemos pregar em primeiro lugar com a atitude da nossa vida. Essa deve ser a maior mensagem que eu e você temos que transmitir. Nós devemos pregar com o nosso modo de viver. Devemos viver de tal maneira o que Deus deseja de nós, que possa ser visto em nós que nós somos de Deus. Como foi o caso do profeta Eliseu, quando aquela mulher olhou o profeta Eliseu e disse ao seu marido, vejo que este homem é um homem de Deus. Eliseu não estava dando nenhuma profecia, Eliseu não estava realizando nenhum ato sobrenatural, nenhum milagre, Eliseu estava comendo, Eliseu estava ali com as outras pessoas, e ela disse, eu vejo que este homem é um homem de Deus. Nós temos que ter tal atitude em nossa vida, no nosso viver, que todos enxerguem em nós que nós somos homens e mulheres de Deus, somos pessoas de Deus, no nosso comportamento. Veja, Jesus disse, antes de dizer recebereis poder, Jesus disse, toda a autoridade me foi dada. Nós pensamos muitas vezes que é o poder que dá autoridade. Nós temos que entender que é a autoridade que dá o poder. Sabe, quando o poder é que dá autoridade, você corre o risco de não ser autoridade e ser autoritarismo. Você concorda comigo? Porque é o poder dando autoridade. Mas quando a autoridade é que te concede o poder, então você tem um poder verdadeiro e uma autoridade verdadeira. O Senhor, primeiro, nos dá autoridade, é debaixo da autoridade dele. As palavras daquele centurião, eu sou homem sujeito à autoridade. E por isso eu digo ao meu servo, fica e ele fica. Digo ao meu comandado, vai e ele vai. Por quê? Porque eu sou homem sujeito à autoridade. Quando eu estou sujeito à autoridade do Senhor Jesus, eu digo, fica e isso fica. Eu digo, vai e isto vai. Não porque a autoridade venha de mim, mas a autoridade vem daquele que me autorizou. Aquele que me concedeu autoridade. Eu estou autorizado. Toda a autoridade procede de Deus. E quando Deus nos concede esta autoridade, na realidade, nós estamos autorizados. Autorizados a curar, autorizados a libertar vidas, no nome de Jesus Cristo, autorizados a pregar o Evangelho, autorizados a discipular. Nós temos autoridade porque fomos, repito, autorizados por Ele. Porque se não fosse Ele, nós não teríamos autoridade no Evangelho. Você pode ter conhecimento, e nós até falamos que pessoas com conhecimento são uma autoridade no conhecimento que detém. Está certo o raciocínio? Mas espiritualmente falando, eu só tenho autoridade se Ele me autorizar. Por isso é importante sermos guiados pelo Espírito. Sermos guiados pelo Senhor. E entendermos a dinâmica que nos levará a discipular até mesmo uma nação. Quando eu penso em uma nação, quando eu penso na nossa nação, tão diversificada, tão complexa, é a nossa nação, com tantos
problemas, e eu não estou desmerecendo o que é a nação brasileira, ou em outras nações, com suas complexidades e com seus problemas. A primeira coisa que vem ao meu coração é se eu estou vivendo aquilo que eu desejo que os outros venham a viver. Antes de pensar em estratégias, antes de pensar em formas pelas quais nós podemos alcançar, evangelizar, discipular, cuidar de vidas, nós, em primeiro lugar, temos que pensar, eu estou vivendo isto ou estou simplesmente falando sobre isto? Isso é verdade em minha vida? Eu tenho, de fato, vivido. Eu li a história de um bispo, Maxwell, um bispo inglês, que foi considerado em sua época um exímio, um extraordinário pregador. E, de certa feita, lhe perguntaram qual o segredo de sua mensagem. E quando eu li isso, a pergunta, qual o segredo da sua mensagem, a minha curiosidade foi atiçada imediatamente, que eu quero saber o segredo da mensagem desse homem, porque dizem que quando ele pregava, ele tinha uma capacidade de ilustrar, que ele pintava na mente das pessoas o quadro, e a pessoa visualizava, a tal ponto que o príncipe de Gales, assistindo a um sermão dele, e ele falando de um homem que andava à beira de um precipício, ao lado do mesmo precipício, e descrevendo a caminhada daquele homem, de repente o príncipe de Gales gritou no meio da multidão que ouvia, dizendo, meu Deus, ele caiu. A imagem estava tão viva na cabeça do príncipe de Gales, futuro rei, né, que ele disse, meu Deus, ele caiu. E imediatamente o pregador virou dizendo, tu és esse homem. Deu uma de Natana, tu és esse homem. E eu falei, eu quero saber o segredo dele. A primeira coisa que ele disse, eu preparei os meus sermões, quase todos eles que eu tenho pregado em minha vida, no meu tempo de seminário. Eu disse, gente, eu nunca fiz isso. Já perdi um ponto. Ele preparou todos os sermões, ele pesquisou, ele disse, óbvio que eu tenho outros sermões, mas eu preparei todos os meus sermões. E eu os cuidei como quem planta em um jardim. Eu fui regando, eu fui cuidando, eu fui desenvolvendo. Eu disse, que inveja. Eu nunca fiz isso. Ele fez isso. E ele disse, mas nada disso é o segredo. Eu disse, graças a Deus. Qual era o segredo dele? Ele disse, eu decidi, em minha vida, nunca pregar um sermão sem antes tê-lo vivido plenamente. Porque quando você prega algo que você viveu, você prega com autoridade. Essa é que é a verdade. E o que a igreja tem que voltar a ter atenção é que eu tenho que viver. Eu tenho que viver o amor, eu tenho que viver o perdão, eu tenho que viver a integridade, eu tenho que viver o bom senso. Sabe que o bom senso é algo que a Bíblia nos manda viver. E nós temos que ter bom senso. Eu tenho que viver plenamente tudo aquilo que Jesus nos ensinou, para que eu também possa ensinar a outros. Jesus passou o tempo não somente ensinando didaticamente, porque saiba que Jesus ensinou didaticamente, a própria palavra mestre significa didáscalos. Então Jesus ensinou didaticamente. Jesus fez com que eles entendessem, compreendessem e não tivessem dúvidas. Jesus não tinha problema de fazer uma coisa que muita gente tem medo de fazer, repetir ensino, repetir tantas vezes quanto foram necessárias, até que aqueles que o ouviam pudessem dizer, agora eu entendi.
agora eu compreendi. E nós devemos fazer a mesma coisa. Mas essa dinâmica de alcançarmos a evangelizar uma nação começa, obviamente, com o indivíduo, com aquilo que nós chamamos antropos, o homem, o indivíduo, a pessoa. Eu não alcanço um grande alvo como uma nação, senão indivíduo por indivíduo. Há muitas pessoas que estão querendo começar pela nação para depois alcançar o indivíduo. Você não constrói uma casa pelo telhado, você tem que construir uma casa pelos fundamentos. Então nós temos que pregar ao indivíduo, nós temos que começar ao indivíduo, nós temos que falar individualmente, nós temos que discipular individualmente. Uma vez, um pregador chamado Bob Weiner estava com um dos seus discípulos, que é amigo meu, e esse meu amigo, digamos o seguinte, estava um pouco fora do peso, para não dizer muito. E Bob Weiner disse, você não discipula a gente? E ele disse, sim. Então discipule andando, como Jesus fazia. Discipule andando, vá caminhando com seus discípulos e vá ensinando a eles tudo que eles têm que aprender. Discipule andando, ande bastante, discipule bastante, e certo que você emagrecerá. Eu parei para pensar no que ele estava falando, uma atitude altamente prática, mas eu falei, discipule andando. A minha mente já foi para outro lugar, disse, gente, a gente não pode pensar num discipulado apenas dentro da igreja. Nós temos que ter um discipulado de convívio. Nós temos que ter um discipulado que anda, que vai à casa da pessoa, que anda com a pessoa, que vai ao emprego da pessoa, que caminha com a pessoa por aqui, por ali, que passeia e que vive os problemas da pessoa, que vai com ela ao hospital, que visita. Nós temos que ter um discipulado que caminha junto. Pois discípulo significa aquele que segue. E só isso demonstra uma dinâmica, tanto do mestre quanto do discípulo, tanto do discipulador quanto do discipulado. Nós precisamos viver isso. Mas qual seria o segundo degrau dessa grande escada até chegarmos ao topo, que é justamente a nação? Seria a casa. Tudo começa pelo antropos, mas o segundo passo é o oikos, é a casa. E a casa não é somente o lugar que a pessoa mora, a casa é a família. Se eu me aproximo de alguém, eu tenho que me aproximar da família desse alguém. Se eu discipulo alguém, eu tenho que pedir a Deus para que eu possa discipular a família desse alguém. Eu preciso, de alguma maneira, cooperar, afetar, ajudar, influenciar a família. E quando nós pensamos em família, em casa, nós, às vezes, só pensamos no indivíduo e na sua família. E, na realidade, a palavra oikos é uma palavra mais ampla, que vai a negócios, que vai a posses. Então, tudo na vida daquela pessoa passa a ter importância. E nós precisamos abençoar tudo e todos na vida daquela pessoa. Nós precisamos andar aí. Porém, depois do oikos, que outro passo nós vamos? É a famosa eclésia, ou eclesia, a igreja. Só aí chegamos à igreja. Só nesse ponto chegamos à igreja. Eu nunca poderei discipular a igreja pulando etapas. Eu nunca poderei discipular a igreja se primeiro eu não discipular o indivíduo e discipular a casa. É na casa e com o indivíduo que se manifesta toda a base de discipulado para que nós possamos, com eficiência, discipular a igreja. Às vezes nós queremos discipular a igreja e trazemos o discipulado apenas à igreja.
Nós podemos instruir a igreja, nós podemos fazer várias coisas na igreja que são importantíssimas, como uma escola bíblica dominical. Ela é importantíssima tanto para crianças, é fundamental, quanto para adultos. Também é essencial. Mas, se eu quero de fato discipular, que uma igreja seja discipulada, ela jamais será discipulada se primeiro eu não agir no indivíduo e na casa. Se eu não alcançar esses, eu jamais alcançarei, de fato, a igreja. A igreja é importantíssima. E é essencial. A igreja, eu diria, é o meio do caminho de tudo. Quando eu chego à igreja, nessa subida a um discipulado, no caminho de um discipulado, eu estou exatamente como Neemias. E eu me lembro que a palavra que Deus nos disse foi de reconstrução. Eu estou como Neemias quando chegou à metade do muro. Eu estou na metade do caminho. É um momento muito importante, porque é o caminho que decidirá se eu vou parar ali ou se eu vou seguir a partir dali. E parar ali é deixar muita obra por fazer. E muita gente fica satisfeita quando chega ao discipulado, ao nível da igreja. A igreja precisa ser discipulada, é uma verdade, mas o indivíduo e a casa precisam ser discipulados primeiro que a igreja. E depois da igreja, alguém perguntaria, quero chegar às nações, por que a igreja precisa ser discipulada? Porque o próximo passo é a polis. A polis é a cidade. Muita gente tem tornado a polis apenas a política. A polis é a cidade. Nós moramos numa cidade e nós temos que trazer a essa cidade uma influência, uma transformação. E nós só poderemos transformar, discipular essa cidade, ensinando a essa cidade o que Cristo nos ensinou, se nós tivermos uma igreja que tenha aprendido o que Cristo ensinou. E então, sim, nós teremos condições de alcançar a polis. E eu quero voltar a dizer que a polis não é política, a polis é a cidade. Como está o nosso Rio de Janeiro? E em vez de criticarmos tanto, e sabemos que problemas existem, e nós poderíamos citar inúmeros problemas aqui, mas o que é que nós, como igreja, temos feito? E qual é o grau de influência que nós temos obtido em tudo isto? Se nós fizermos, Deus nos levará a influenciar. Mas tudo começa pelo bom testemunho. O bom testemunho do indivíduo, o bom testemunho da casa e agora, o bom testemunho da igreja. A igreja tem que dar um bom testemunho. A igreja tem que estar. Nós não estamos aqui para dominar a polis. Nós estamos aqui para ensinar a polis. É diferente. Nós estamos aqui para transmitir, não o nosso ensino, não os nossos conceitos. Se nós estivermos simplesmente dando conceitos à sociedade, nós simplesmente estaremos transmitindo preconceitos à sociedade. Nós temos que dar ensino, transmitir ensino. Eu tenho acompanhado as redes sociais para tentar entender um pouco disto que para mim ainda é desconhecido. E ainda não me lancei nisto. Por quê? Porque estou simplesmente orando ao Senhor, também não quero perder o tempo, e pedindo ao Senhor, Senhor, diga-me o que fazer, como fazer, quando fazer. Desculpe-me, Senhor, eu sou incapaz mesmo, eu peço a tua ajuda. Que o Senhor esteja à nossa frente. Mas eu tenho visto tudo isso e tenho visto certas coisas que muitas vezes a igreja, os ministros, nós, por quê? Porque nós somos a igreja.
Talvez eu não faça, talvez você não faça, mas nós, a igreja, estamos fazendo. Nós estamos transmitindo opinião nossa, nós estamos transmitindo conceitos e preconceitos nossos. E, por favor, não estou julgando a qualquer pessoa, mas simplesmente vendo onde estão os ensinos de Jesus, onde estão as palavras de Jesus. Há muita gente dando o ensino de Jesus, e a Deus seja glória por isso. E que nós devemos buscar dar o ensino de Jesus Cristo. Sabe, isso é algo tão poderoso, que na história existe um ministério, o ministério de João Calvino, em Genebra, Suíça. Em 40 anos de ministério, Calvino transformou radicalmente a história da cidade de Genebra, a história da própria Suíça, para não dizer, afetou no decorrer dos anos a história da Europa. Então, Calvino transformou a mentalidade, para você ter uma ideia, Genebra, antes de Calvino, era conhecida pelo mau cheiro. Genebra se tornou, depois do ministério de Calvino, a cidade modelo para toda a Europa. E você talvez diga, mas como isso aconteceu? Pela pregação de Calvino. Calvino pregava, e o que ele pregava? Ele ensinava a doutrina das Escrituras. De modo que essa pregação transformou a mentalidade. Você já viu a Declaração de Genebra, que as pessoas citam, você vê filmes e lá está, não, eu reivindico para mim a Declaração de Genebra, para que eu seja um prisioneiro tratado segundo a Declaração de Genebra. Isso é Deuteronômio. E assim, tantos outros princípios aconteceram nessa cidade, e esse é o segredo, afetou Genebra, e Genebra afetou a nação, a Suíça. E aí nós chegamos ao patamar nação. Você não pode chegar à nação sem primeiro afetar a cidade. E afetando a cidade, você chegará à nação, ao etnos, que deu a palavra etnia, que é justamente a palavra que é utilizada aqui, fazendo discípulos de todas as nações. Etnos. As etnias. Isso é tão amplo, que nós temos que entender que o Evangelho tem que chegar a todos. E o que tem que chegar a todos é o ensino de Jesus. Quando Hudson Taylor, esse grande missionário, um missionário extraordinário, sua história é linda, se você desejar, leia Os Heróis da Fé, e lá você encontrará inúmeras histórias, biografias fantásticas, e encontrará a história de Hudson Taylor, esse homem que dedicou a sua vida a missões na China. E ele, um dia, caminhando pela China, um homem lhe perguntou algo. Senhor, um chinês, Senhor, para que serve esses 2 botões atrás do seu paletó? Você sabe que até pouco tempo, não tanto tempo assim, havia aqueles 2 botões ao lado, atrás do paletó. Isso vem das disputas de duelos, especialmente de espadas. Isso vem daí. Bem, igreja também é cultura. Tá? Isso vem do duelo de espadas, que para poder não atrapalhar, porque os paletós eram compridos, não atrapalhar o movimento das pernas, eles então prendiam nos botões. Mas se tornou, como tudo, uma moda, e se perdeu a utilidade. Apenas os botões permaneceram ali, nem a casa do botão tinha mais. E realmente Hudson Taylor parou e disse, eu me visto de um modo que essa gente não entende. Foi por isso que Hudson Taylor deixou de se vestir como
um britânico, porque ele era escocês de nascimento, e ele passou a se vestir como um chinês. O que deveria ser algo muito interessante, olhar um homem branco, ruivo, de uma barba ruiva, de quase 2 metros de altura. Ali, um escocês, com tudo que um escocês tem, vestido de chinês, devia chamar uma atenção extraordinária. Ele notou que ele não estava ali para transmitir a cultura ocidental, ele estava ali para transmitir o Evangelho de Jesus Cristo. E é isso que nós temos que viver. Nós temos que viver e romper com todos os nossos preconceitos, conceitos. E veja, se nós queremos afetar uma nação, e veja como esses 5 pontos se associam ao quê? Aos 5 ministérios. Quando pensamos em nação, pensamos o quê? Em apóstolos, que são enviados para fora, que são enviados para as nações. Quando pensamos em cidades, em beneficiar uma cidade, nos textos bíblicos nós encontramos o quê? Profetas. Profetas eram enviados a cidades, como Jonas foi enviado a Nínive, como Eliseu com a cidade de Jericó. Profetas. Quando nós pensamos em igreja, o que faz uma igreja crescer? Que ministério é esse que beneficia com o crescimento a igreja? É o evangelista. Quando nós pensamos em casa, imediatamente nós pensamos em vidas, em famílias, nós pensamos no quê? Num pastor. Quando nós pensamos no indivíduo, estamos pensando em lapidar o caráter dessa pessoa, nós pensamos no mestre. Assim, os dons que são dados à igreja, porque foram dados à igreja, para que a igreja seja edificada e para que a igreja cresça em amor. Ah, meus irmãos, nós temos que crer nesse poder extraordinário do Evangelho. E nós precisamos voltar ao essencial, nós precisamos voltar a pregar o Evangelho, a discipular pessoas. Eu sei que tudo isso, de certa maneira, é totalmente conhecido por todos nós, mas hoje aqui eu quero ter a coragem de, como Jesus Cristo, repetir, até que vivamos. Até que vivamos. Eu tenho orado ao Senhor. Eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, dá-nos almas. Eu quero ganhar vidas. Eu não sou evangelista. A minha mensagem não é uma mensagem evangelística. Eu tenho uma mensagem muito mais voltada para dentro da igreja. Mas o desejo do Senhor não é que nós nos tornemos eruditos da fé. É que nós nos tornemos todos ganhadores de almas. Se nós queremos adorar ao Senhor, eu tenho certeza que não existe, como disse Billy Graham, som que agrade mais a Deus do que os passos daqueles que arrependidos vêm se entregar ao Senhor Jesus. Esse é o som que mexe com o coração de Deus. E que nós devemos realmente buscar viver isso. Há tanto que se fazer. Uma pessoa me disse, com isso eu termino, a igreja está, de certa maneira, contando em nossos dias. E deixe-me dizer uma coisa, antes que você culpe o mundo, muitas vezes a culpa é nossa, da igreja. A Bíblia diz, e a igreja contava com a simpatia de todos. Eu acho que nós estamos contando mais com a antipatia do que com a simpatia. De modo que muitas pessoas têm dito, está difícil pregar o Evangelho.
E eu sei o que você pode dizer, isso não é culpa minha. Mas, meus irmãos, eu sou igreja. E como Daniel, eu quero dizer, nós pecamos. Nós, a nação toda. E, de fato, talvez, se eu e você busquemos em nós vejamos atitudes nossas que criam antipatia. Que criam antipatia. Às vezes, nós somos crentes chatos. E nós devemos ser gente simpática. E simpatia é uma coisa, é algo maravilhoso, é um dom maravilhoso. Mas a Bíblia diz, você carece de algo? Peça a Deus que a todos dá liberalmente, não negando nada a ninguém, mas peça com fé. Eu vou dizer algo a você. Eu estou pedindo a Deus que me torne uma pessoa simpática. Eu não sei se você quer pedir algo assim a Deus, mas eu estou pedindo a Deus, Senhor, torne-me uma pessoa simpática. Eu percebi que eu devo ser uma pessoa extremamente antipática, foi na academia. Eu percebi isso. Quase ninguém se aproxima de mim na academia. Quase ninguém se aproxima de mim. Eu quando estou, e eu às vezes quando vou usar alguma aparelhagem, eu faço para valer. E eu sou sério. E eu digo, não apenas as pessoas, eu estive em Blumenau, eu estive indo lá à academia em Blumenau, e então estava lá uma pessoa que mora na casa do pastor Haroldo Kuhlmann, um rapaz, filho de pastor, que ele vem do Nordeste, ele está ali, foi para lá estudar, está morando na casa do Haroldo, então ele me conhece, e ele veio falar comigo, mas quando eu estou me exercitando, eu fico concentrado no que eu estou fazendo, e eu estou fazendo, e a pessoa está falando comigo, e eu, E depois de tudo eu falei, meu Deus, como eu fui rude, como eu fui grosso, como eu fui antipático com esse pobre rapaz e tudo mais. Eu comecei a procurá-lo, ele já tinha ido embora para poder levá-lo, porque nós íamos para o mesmo lugar, íamos para a mesma casa, e eu disse, Jesus, não é possível. Não é possível que eu seja assim. Mas o problema, sabe o que é? Que o inimigo faz algo em que todos nós, quando nós queremos mudar, quando nós sabemos que temos que mudar, ele coloca vários sentimentos dentro de você, dentro de mim, que é aquele sentimento que diz... O que vão dizer? Vão dizer que agora eu estou fazendo por causa disso, por causa daquilo. Não, faça por causa de Cristo. Faça por causa de Cristo. Eu descobri algo, que eu sorrio muito pouco. Eu sorrio muito pouco. Eu abraço menos ainda. Eu comecei a ver tudo isso em mim. Eu disse, como eu quero ganhar o mundo para Cristo, se eu não me torno uma imagem e semelhança do Cristo? Você acha que Cristo não sorriria para alguém? Você acha que Cristo não abraçaria alguém? Você acha que Cristo não confortaria alguém? E eu disse, Senhor, eu tenho que ser o que o Senhor seria nesse lugar. Eu tenho que viver o que o Senhor viveria nesse lugar. Não estou dando a mínima para a minha personalidade. Eu sei da minha personalidade e eu posso culpar até a Deus, dizer, foi o Senhor que me fez assim. É igual Adão dizer, a mulher que o Senhor me deu. Então, foi o Senhor que me fez assim. Não, Senhor. Se o Senhor fez assim, é para que haja um grande contraste na minha vida e eu mude na minha vida. Eu quero viver Jesus em minha vida, a vida que agora vivo.
vivo em Cristo Jesus. Não é isso que Paulo disse? Vivo em Cristo Jesus. Você acha que era fácil para Paulo? Ou fácil para Pedro? Ou mesmo fácil para João? Lembre-se que João foi chamado filho do trovão. Mas João se torna o quê? O apóstolo do amor, o discípulo amado, o querido. Eu sempre que leio aquele texto que Jesus pergunta a Pedro, tu me amas mais do que esses outros me amam? Eu digo, que azar ter um João do teu lado. Porque você pergunta, você olha um Tomé, você diz, pelo menos eu tenho mais fé que ele. Mas ter um João do teu lado e você ter a audácia de dizer a Jesus que você ama Jesus mais do que João ama, é difícil. E você imagine o temperamento de Paulo. Eu, às vezes, penso que o temperamento de Paulo não deveria ser um temperamento dos mais fáceis. Paulo era um perfeccionista. Paulo era um viciado em trabalho, eu poderia dizer. Paulo era aquele homem que não perdia uma oportunidade. Paulo era um homem que... E andar com Paulo tinha que ser no ritmo de Paulo. Não é à toa que Paulo, no final da sua jornada, diz, todos me deixaram. Todos me deixaram. Todos me deixaram. Porque não era fácil andar com Paulo. Nós admiramos Paulo, nós amamos o apóstolo Paulo, mas não era fácil andar com Paulo. E, meus irmãos, por mais que eu admire Paulo, como Paulo, eu quero dizer, eu sou imitador de Cristo. Paulo disse, sei de meus imitadores naquilo, ou como eu sou imitador de Cristo. Se você vai me imitar, não me imite em tudo que eu sou, porque senão você vai ter problemas. Me imite apenas naquilo que você me vê imitando a Cristo. Amado e querido Deus, perdoa-nos, Senhor, como igreja. Eu sinto nessa noite uma necessidade tremenda de pedir ao Senhor perdão como igreja. Não adianta eu dizer, eu não fiz isso, eu não faço aquilo, mas como igreja, Senhor, porque ou somos igreja ou não somos igreja. Como igreja, perdoa-nos o que como igreja fizemos. E como indivíduo, me perdoe e perdoe a cada um de nós. O tipo de pessoa que somos. Senhor, sonda-me, como disse o salmista, prova-me, conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau. Revela-nos, Senhor. Ajuda-nos como igreja a podermos, Senhor, ganhar a simpatia de todos. Torna-nos simpáticos. Perdoa, Senhor, cada vida que nós frustramos, cada pessoa que nós decepcionamos. E aqui, Senhor, na nossa igreja, me perdoe, Senhor, por cada pessoa que eu decepcionei. Por minhas fraquezas, minhas debilidades, meus erros, meus descuidos. Talvez um momento, Senhor, que tenha passado e não tenha cumprimentado, ou que fiz alguma pessoa se sentir mal. Senhor, como disse Davi, absolve-me das faltas que me são ocultas. Talvez eu nem saiba, mas eu errei. Por isso, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, perdoa-nos, perdoa-nos pelo Teu poder, perdoa-nos pela Tua graça, pela Tua misericórdia e abençoa-nos aqui, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Agora, Pai, leva-nos em paz e em segurança, de volta aos nossos lares.
Que o Senhor nos dê profundas experiências contigo. Que sejamos visitados por Jesus Cristo em nossos sonhos. Sejamos visitados por Jesus Cristo nos nossos afazeres diários. Que possamos, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, nos encontrarmos com o Senhor e termos revelação de Jesus. Ó Senhor, abençoa-nos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que a comunhão e consolação no Espírito Santo do Senhor sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa abençoá-los. E até a nossa próxima reunião, se assim Deus nos permitir. Não se esqueça de quarta-feira, o compromisso que temos aqui. E convide alguém para estar com você, no nome de Jesus.